do Ivan Serpa, e como muitos artistas, inclusive, passavam por aquela situação, porque talvez Ivan Serpa fosse o único artista na época que trazia novas questões. Era um artista muito interessante, um artista muito forte, muito polêmico, e tinha uma visão da arte muito nova para a época. Ele era, como você sabe, um artista neoconcreto, que era um grupo de arte brasileira que reagia, de certa forma, ao concretismo paulista realizado na cidade de São Paulo. E como principal característica havia no neoconcretismo carioca uma certa liberdade, uma certa espontaneidade na maneira de tratar a geometria. Então, na realidade, eu acho que nós procurávamos entender como funcionava a questão da geometria, tentando encontrar um partido sensível para essa situação. A primeira exposição que eu fiz pessoalmente, individualmente, onde eu pude fazer uma exposição já com 40 obras, já foi em 1973. Essa exposição eu realizei no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e me parece ter sido, assim, para mim, o momento que eu considero que seria realmente o começo da minha carreira. E o meu trabalho é uma espécie, assim, de um contínuo, uma produção contínua de certos objetos produzidos talvez pelos objetos anteriores. Então eu diria para você que esse objeto, ou qualquer um desses objetos dessa exposição, seria impossível de ser realizado se eu não tivesse realizado outros objetos antes, onde eu perseguia coisas, em alguns casos de forma semelhante, em alguns casos outras ideias que eu fui abandonando, algumas pelo caminho, mas certamente esse processo de decantação dos objetos, quer dizer, eu não me imagino, por exemplo, fazendo um objeto como esse sem ter, quando eu olho para esse objeto, por exemplo, eu vejo a quantidade de objetos que eu deixei de realizar para realizar esse objeto. Então, de certa forma, eu vejo a história desses objetos em cada um deles, né? Então, eles são como que a concentração, às vezes, de uma série de questões, e o desafio é exatamente esse: é torná-lo simples o suficiente para que ele seja suavemente complexo, né? Mas que, por outro lado, essa complexidade seja infinita, quer dizer, que eu possa, digamos assim, olhar para um objeto daqui a 10 anos e ainda ver nele coisas novas.